Olá, pessoal, bem-vindos! Nessa análise, a gente vai mergulhar a fundo nos fundamentos da integração ambiental, social e de governança, o famoso ESG. O objetivo aqui é ir bem além do básico, sabe? Desconstruir os mecanismos, as teorias e as aplicações práticas que estão moldando esse campo que, convenhamos, está super dinâmico. Vamos começar. Para a gente entender o ISD de forma completa, vamos seguir uma jornada bem estruturada. Primeiro, a gente constrói uma base conceitual sólida. Depois, vamos explorar as teorias que dão sustentação para essa prática. Aí a gente entra no detalhe dos mecanismos por trás de cada pilar, conecta tudo isso com a avaliação financeira, analisa de forma crítica as falhas do sistema e, no final, olhamos para o futuro, para as novas fronteiras da pesquisa. Ok, vamos lá. Em qualquer campo mais técnico, a precisão da linguagem é tudo. E no universo ESG, a falta de um vocabulário em comum é, sem dúvida, uma das maiores barreiras, como várias análises mostram. Sem uma linguagem clara, a confusão é certa. Por isso, nosso primeiro passo é esse: definir os termos, estabelecer um léxico, uma linguagem comum. Então, vamos começar com a definição formal, adotando o consenso do CFA Institute, GISIA e PRI. E aqui está o ponto crucial. Integração ESG não é, primariamente, sobre valores éticos. É sobre a incorporação sistemática de fatores ESG que são financeiramente relevantes. Tudo isso para aprimorar a análise de risco e retorno. Essa distinção é a base de tudo que a gente vai discutir daqui para frente. Agora, este slide ajuda a gente a fazer uma distinção que é fundamental. Olhem só a tabela. A integração ESG é diferente de outras abordagens. Enquanto o screening, ou a triagem, se baseia em exclusão, o investimento temático foca em tendências e o de impacto busca um resultado duplo, financeiro e não financeiro. Já a integração, bom, ela é um processo analítico profundo que pode ser aplicado a qualquer ativo para melhorar os retornos ajustados ao risco. Embora essas estratégias possam ser combinadas, é crucial entender que, conceitualmente, são coisas distintas. Certo. Agora que a gente já estabeleceu o que é a integração ESG, a próxima pergunta é: por que ela existe? Por que investidores deveriam se preocupar com esses fatores que não são, à primeira vista, financeiros? A resposta, gente, está nos alicerces filosóficos que definem o próprio propósito de uma empresa. No centro de tudo isso, a gente tem um debate clássico entre duas visões de mundo. De um lado, a primazia do acionista, focada só no retorno financeiro. Do outro, a teoria dos stakeholders, que argumenta que o sucesso sustentável, de longo prazo, depende de uma gestão equilibrada das relações com todo mundo que é envolvido: funcionários, clientes, fornecedores, a comunidade. A prática moderna de ESG é, na sua essência, a aplicação direta dessa segunda teoria. E isso não é só filosofia, não. A pesquisa da NY Stern traz números que provam a importância dessa base teórica. Estudos que partem da teoria dos stakeholders têm 50% mais chances de achar uma correlação positiva entre ESG e desempenho financeiro se comparados com estudos sem essa base. O que isso quer dizer? Que a teoria não é só um enfeite. Ela é tipo um mapa causal, que ajuda a gente a focar nos fatores que realmente importam financeiramente. Bom, já entendemos o que e o porquê. Agora é hora de abrir a caixa preta e entender o como. ESG é uma sigla que organiza riscos e oportunidades em três pilares bem distintos. Vamos analisar os mecanismos específicos de cada um deles. Começando pelo pilar ambiental, uma métrica central são as emissões de gases de efeito estufa, organizadas pelo protocolo GE em três escopos. O escopo 1 cobre as emissões diretas e o 2 a energia comprada. Mas o verdadeiro desafio e onde mora o maior risco está no escopo 3, que engloba toda a cadeia de valor. E aqui está o ponto-chave. Para muitas empresas, o escopo 3 pode representar mais de 70% da sua pegada de carbono. Ou seja, é a principal fonte de risco na transição para uma economia de baixo carbono. Agora, passando para o pilar social, que muitas vezes é visto como o mais difícil de quantificar. No entanto, a relevância financeira dele está cada vez mais clara. Essencialmente, este pilar trata da qualidade da gestão dos relacionamentos da empresa com todas as suas partes interessadas: funcionários, fornecedores, clientes e as comunidades onde ela atua. E este slide mostra de forma brilhante como questões sociais, que parecem abstratas, se materializam em riscos financeiros bem concretos. Olhem só a tabela. Uma alta rotatividade de funcionários não é só um problema de RH, é um custo direto que impacta a margem de lucro. Violações trabalhistas na cadeia de suprimentos podem causar interrupções operacionais e multas pesadíssimas.
E a má gestão da privacidade de dados? Isso pode levar a litígios e passivos financeiros gigantescos. Por fim, o pilar de governança, que funciona como a base de toda essa estrutura. É a governança que garante que os compromissos ambientais e sociais sejam levados a sério e gerenciados com integridade. A gente está falando de indicadores-chave como independência do conselho, de vincular a remuneração dos executivos a metas ESG e, claro, de políticas anticorrupção robustas. Tudo isso é essencial para alinhar a gestão com a criação de valor a longo prazo. Ok, já entendemos os pilares individualmente, agora vem a parte mais crucial. Como é que a gente transforma esses fatores, que muitas vezes são qualitativos, em números que impactam a avaliação financeira de uma empresa? Como é que o ESG entra na planilha? A questão central é exatamente essa ponte entre a análise ESG e a prática financeira. Como um risco de biodiversidade ou um problema de rotatividade de funcionários vira um número numa planilha de valuation? O principal mecanismo, segundo a literatura, é o custo de capital. Pensa num modelo de avaliação como o de fluxo de caixa descontado. Nele, a gente usa uma taxa de desconto para trazer os lucros futuros da empresa para o valor de hoje. Um risco ISG mais alto significa que o futuro da empresa é mais incerto. Para compensar essa incerteza, os investidores exigem um retorno maior, o que aumenta essa taxa de desconto. O resultado? Um valor presente menor para a empresa. Resumindo, maior risco ISG, menor valuation. E aqui a gente chega num conceito de vanguarda que está mudando o jogo, a dupla materialidade. A análise tradicional olhava só em uma direção, como os riscos ESG impactam a empresa. A dupla materialidade exige uma visão de mão dupla. Precisamos analisar também como as operações da empresa impactam a sociedade e o meio ambiente. É uma mudança de paradigma para uma compreensão muito mais completa e sistêmica do risco, como exigem os novos frameworks. Agora, um pouco de análise crítica. Apesar de todo esse arcabouço teórico e dos mecanismos, a implementação prática da integração ESG enfrenta desafios e limitações bem grandes, que acabam restringindo sua eficácia no mercado hoje. O modo de falha mais conhecido é o greenwashing. Isso acontece quando o que a empresa diz que faz em sustentabilidade não bate com o que ela faz de verdade, muitas vezes por falta de relatórios padronizados e rigorosos. É uma falha sistêmica na transmissão de informações precisas para o mercado. E isso nos leva ao problema talvez mais fundamental de todos. Uma pesquisa seminal do MIT resumiu a situação com o termo confusão agregada, que se refere à enorme divergência entre as notas ESG de diferentes agências de classificação. A pergunta é simples. Se os próprios especialistas não conseguem concordar sobre o que é um bom desempenho ESG, como os investidores podem tomar decisões bem informadas? Essa falta de consenso cria um ruído que, no fim das contas, mina a credibilidade de todo o sistema. Resumindo, essa confusão agregada é gerada por 4 grandes desafios. Começa com a terminologia inconsistente que a gente já falou, passa pela falta de dados padronizados, pela dificuldade em separar o que é financeiramente material do que não é, e termina com essa mistura de diferentes estratégias de investimento. Juntos, esses fatores criam os limites operacionais do sistema que a gente tem hoje. Mas apesar de todos esses desafios, o campo não está parado, de jeito nenhum. Para a gente concluir, vamos olhar para o futuro, explorando a vanguarda da pesquisa e as aplicações mais sofisticadas que buscam superar exatamente as limitações que a gente acabou de discutir. Uma das ideias mais interessantes na vanguarda da análise ESG é essa distinção entre líderes e melhoradores. Em vez de olhar só para as empresas que já estão no topo do ranking, a estratégia mais sofisticada é buscar aquelas que estão numa trajetória clara de melhoria. A tese é que o mercado pode ainda não ter percebido e precificado totalmente esse potencial de mudança positiva, criando aí uma oportunidade de investimento. E essa tese não é só teórica, não, tem evidência quantitativa por trás. Uma pesquisa da Rockefeller Asset Management, por exemplo, mostrou que um portfólio de melhoradores ESG superou um portfólio de empresas em declínio em expressivos 3,8% ao ano. Isso é um forte indício de que a dinâmica da mudança, o que a gente poderia chamar de momentum ESG, pode ser uma fonte de alfa, e não apenas a nota ESG estática, parada na foto. E tudo isso nos leva à grande questão, que ainda não está resolvida e domina o debate atual. O que o ESG realmente representa? Ele é um novo fator de alfa capaz de gerar retornos acima do mercado? É só uma ferramenta mais sofisticada de mitigação de risco? Ou talvez seja um evento único, uma reprecificação estrutural de todos os ativos à medida que o mercado finalmente aprende a incorporar esses novos riscos? A resposta, provavelmente, é uma combinação dos três.
E é exatamente aqui que a fronteira da pesquisa se encontra hoje.